Vamos dar início a mais um Diálogos Federativos aqui na ABM e hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o prefeito Adnan Torlan. O Adnan é prefeito de Corderópolis, São Paulo, e é o vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios. E neste momento que nós estamos gravando esse podcast, o nosso presidente está praticamente debaixo d'água, né? Literalmente, porque o nosso prefeito, o presidente é o prefeito de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade altamente atingida pelas chuvas, né? Mas o Adnan, o nosso vice-presidente, uma pessoa bastante envolvida aí no movimento municipalista, inclusive preside também a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, por isso eu tenho certeza que nós vamos ter aqui informações e assuntos interessantes para tratar com os municipalistas brasileiros, principalmente prefeitos e prefeitas. Então, com satisfação, passamos a palavra para o Adnan, para ele falar um pouco sobre ele, sobre a sua história lá em Corderópolis e também depois a gente vai abordar um pouco sobre a pauta municipalista. Não, obrigado, Gilmar, obrigado aí a toda a equipe aqui da TV ABM, a equipe técnica aqui, a toda a equipe aí que trabalha aqui na sede da ABM, tá? Minha solidariedade aí ao Ari, né? A gente esteve conversando com ele ontem. O Ari esteve narrando aí a situação difícil que a gente tem ali do Rio Grande do Sul, né? Inclusive a ABM, ela, numa decisão da diretoria, ela acabou assumindo também um apoio a uma iniciativa que começou lá na AMPESP, que é a Associação dos Municípios do Pequeno Porte do Estado de São Paulo. As outras entidades estaduais de São Paulo, que é o VESP, que é a entidade dos vereadores, e a APM, que é a entidade mais antiga, a Associação Paulista de Municípios, são entidades, as três entidades estaduais, e juntamente também com a Undime, né, a Frente Nacional de Prefeitos também, elas entraram num projeto, a ABM também entrou num projeto que nós vamos lançar agora dia 5 de junho, que é uma parceria com a FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, em que cada cidade de São Paulo, Gilmar, vai adotar uma cidade do Rio Grande do Sul. Fantástico. Né? Então, São Paulo, como é o estado mais rico da federação, tá, todos os municípios estão passando dificuldade, mas teoricamente a gente consegue ter um pouco mais de disponibilidade. A gente vai ter essas cidades solidárias. Então, o município lá de 10 mil habitantes de São Paulo vai adotar o município de 10 mil habitantes do Rio Grande do Sul. Mas adotar para quê? Porque esse momento é um momento de solidariedade, todo mundo está fazendo coleta, enfim, água, fazendo coleta de material de limpeza, higiene pessoal, roupa, aquela coisa toda. Só que como as águas baixando, vai baixar também esse fogo da solidariedade. Né? É normal, é natural que isso aconteça. As pessoas vão tocar a sua vida. Mas os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul vão se defrontar com a creche completamente destruída, com a escola completamente destruída, com o posto de saúde completamente destruído. Inclusive, ontem o Ari falava sobre isso, né? Na conversa que a gente teve. Essa região que teve o maior problema lá, são 18 escolas e 3 unidades básicas de saúde que foram totalmente comprometidas. Não vai ter carteira, não vai ter material escolar, não vai ter caderno, não vai ter giz para começar as aulas, não vai ter atadura no posto de saúde, quer dizer, vai perder tudo, né? Seringas, um monte tudo, de coisa. Todas as coisas. As bibliotecas não vão ter mais livros, né? Enfim. Então é o momento, e toda a cidade, se for entrar numa escola, e eu já fui diretor de escola, já fui coordenador de escola, já fui... Gente, aqueles armários que tem lá, o que tem de material didático, material escolar, aquela coisa, todo mundo tem lá seu estoque, né? Então é o momento a gente ver o que a gente tem, não digo sobrando, mas o que você tem com estoque, mais o estoque regulador que você tem lá, que dá para você disponibilizar sem desfalcar o município, e ajudar a reconstruir os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente fez esse termo, já está assinado pela AMPESP e pela FAMURS, a gente vai mandar aqui para a ABM também, e estamos elaborando agora um projeto de lei, uma minuta do projeto de lei, para encaminhar para cada município
no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos fazer em São Sebastião, que para São Paulo é simbólico, que lá foi destruído também, né? É verdade. É um evento da UVESP, chamado Conexidades. Nós vamos fazer o lançamento dos Cidades Solidárias, que não é só das cidades de São Paulo. Qualquer cidade do Brasil, né, que tiver, poder fazer. Eu estava falando agora com o Aldo Rebelo, né, para a cidade de São Paulo adotar o Porto Alegre, já falei com o Ricardo Nunes, e ele hoje, o Aldo, ele é secretário de Relações Internacionais de São Paulo. Ele falou, Adnan, essa ideia é tão boa, eu vou pegar isso, vou nos consulados e vou ver se Barcelona quer adotar Porto Alegre, se outras cidades, as cidades alemãs... Por exemplo, uma biblioteca que uma prefeitura dessa adotar, por exemplo, resolver o problema de uma biblioteca, você faz uma ajuda extraordinária. Eu acho que essa ideia que vocês tiveram é muito importante, porque ela vem para essa segunda fase que você falou. Uma coisa é baixar a água e limpar, mas a hora que você limpar, esses prédios públicos todos vão estar destruídos. Como você disse, como é que está uma unidade básica de saúde que ficou com 3 metros de água durante 20 dias? Tudo foi destruído. É um equipamento de pressão, é estoque de seringa, é estoque de agulha, é estoque de ataduras, tudo isso, né? E eu acho que mostrar também dar essa direção de respaldo legal para um município poder ajudar o outro. Eu sei que vocês já conversaram com o Tribunal de Contas, sim. essas coisas todas, né? Porque aí a gente dá orientação. E eu queria até sugerir, Adnan, que a gente, não sei se vocês vão fazer também uma transmissão ou alguma coisa, mas talvez a gente pudesse fazer isso, né? Para disponibilizar a ABM também, fazer um material de divulgação anterior para os municípios ficarem sabendo dessa iniciativa e poder abraçar essa causa de solidariedade. Igual você disse, não custa nada. Por exemplo, um município de 10 mil habitantes do estado de São Paulo adotar um município de 10 mil habitantes do Rio Grande do Sul, né? A quantidade de material que ele vai mandar, tudo é coisa que está de acordo com a capacidade financeira dele, com a condição, né? Então, eu acho uma ideia brilhante que vem ao encontro dessas dificuldades, né? E também não é só o município, a prefeitura adotar. É também você focar a solidariedade das instituições. Então, a PAI da cidade adotar a PAI daquela cidade. A igreja evangélica, a igreja Assembleia de Deus, adotar a igreja Assembleia de Deus lá daquela cidade. Você cria uma rede de solidariedade. A igreja católica, que aí foi destruída aquela comunidade, adotar a igreja católica daquela cidade, né? Enfim, a empresa daquela cidade comprar os produtos para tentar reerguer, de repente, uma matéria-prima, algum equipamento, alguma coisa, entendeu? Eu estava conversando com um empresário, ele faz manutenção de equipamentos eletrônicos, né? E ele falou, olha, o pessoal me ligou, eu já peguei eu falei, manda para cá, você tem condição, você manda para cá, a gente faz a recuperação aqui, porque é mão de obra, né? De recuperação, a gente faz a recuperação, te devolve. Você volta a utilizar o equipamento, quer dizer... quanto vai me custar? Não vai custar nada. Eu sei que você está em dificuldade, você foi sempre meu cliente, você está em dificuldade, então... Essa rede de solidariedade, com certeza. E é um exemplo que pode ficar, porque infelizmente a gente pode viver outras situações igual essa, não só no Rio Grande do Sul, com certeza, mas em outras regiões do país, porque a gente que acompanha, principalmente aqui na BM, toda essa questão climática, essas dificuldades, nós inclusive estamos pensando em um projeto também para a BM ajudar os municípios na elaboração dos seus planos, né, de desastres. A BM talvez vai conseguir um recurso para essa finalidade, para a gente poder ajudar, e aí nós vamos começar lá pelo Rio Grande do Sul. Que são cada vez mais frequentes. Cada vez mais frequentes. Aliás, é uma dica também aos nossos colegas prefeitos, candidatos que estão aí. Antigamente você falava dessa questão climática. Muita gente colocava na plano de governo, mas era uma coisa assim mais romântica, né? É verdade. Coloca porque é bonitinho. Porque é bonitinho, é verdade. De fato, né? Porque não estava na pauta da eleição municipal, não estava. Era uma minoria, uma pequena minoria, né? Como antigamente era o bem-estar animal, e hoje é uma pauta importante. Como antigamente era a questão do autismo, e hoje é importantíssima, né? Porém, a questão climática, agora com esses episódios que aconteceram, eu citei lá
São Sebastião, em São Paulo, teve de Petrópolis, no Rio de Janeiro, teve na Bahia, Minas Gerais, tal, e agora no Rio Grande do Sul. Esses episódios climáticos, e eles estão ficando cada vez mais frequentes, e o candidato que não tiver um discurso focado, enviesado para essa área, está perdido. É verdade. Está perdido, porque vai ser muito cobrado, principalmente os mais novos. É verdade. Gerações mais novas. Às vezes o pessoal fica muito vinculado a alguns discursos meio que terraplanistas, que faz barulho na internet, né? Faz muito barulho na internet, porém no dia a dia, na prática, principalmente o eleitorado jovem, o eleitorado está muito antenado nessa questão climática. Sem dúvida. E é uma grande necessidade aí hoje do momento. Mas, Adinão, eu gostaria também de abordar com você, a ABM faz parte do Conselho da Federação, que foi uma iniciativa da ABM e o governo instalou, e eu acho muito importante para debater grandes temas aí de interesse geral dos municípios. E agora a gente teve essa discussão aí da desoneração da folha de pagamento da Previdência, né, essa mudança nos valores da Previdência e também, né, em outras demandas que os municípios têm em relação a parcelamento de débitos, aos precatórios, e como você participou diretamente disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas sobre isso, a importância desses temas, né, para a vida aí dos municípios brasileiros. Olha, a gente tem aqui, e é importante que a gente fale, né, o ministro Fernando Haddad, na questão da desoneração de alguns setores produtivos, na entrevista coletiva, ele falou uma frase que eu acho que é lapidar. Nesses assuntos, todo mundo tem razão. E, de fato... É aquela história. O governo tem razão. Casa que não tem pão. Todo mundo tem razão. O governo tem a razão dele de buscar o equilíbrio fiscal. As empresas, e no caso as prefeituras, têm a razão da gente procurar aqui um pouco mais de justiça na contribuição previdenciária. Porque não é uma justiça tributária, porque não é um tributo, é uma contribuição previdenciária. Porque, de fato... O que a gente tem de desnível aqui na contribuição previdenciária no país? Você tem alguns setores que são desonerados. Eu vou citar um exemplo, times de futebol. Tá? Os times de futebol profissional, eles pagam, se não me engano, 4% a contribuição patronal. As Santas Casas, né? Santas Casas e várias entidades... né, elas têm aí, não pagam contribuição patronal, só a do funcionário. Então, basicamente assim, você tem uma cidade, essa cidade lá tem uma Santa Casa e tem um hospital público. Tá? A Santa Casa, ela atende, além do SUS, ela atende lá o plano de saúde, ela atende particular, ela atende, enfim, ela tem um percentual de atendimento ao SUS. 50%, 60%, tal. O hospital público é 100% SUS. Aqui, por ter um percentual de atendimento ao SUS, paga 0. E aqui paga 20. Não é justo. Não é justo. Se aquele que é uma parte, atende uma parte a saúde pública, paga 0, e aquele que atende atende 100%, paga 20%, tá? Escola particular, tá? Uma escola confessional, tá? Ela tem a gratuidade se ela dá algumas bolsas de estudo. Então, para ter a gratuidade, ela precisa dar bolsas de estudo. Então, ela tem lá uma escola confessional, ela tem lá 1.000 alunos. Ela tem que dar 50, 100 bolsas de estudo. Então, 50, 100 pessoas não pagam. Tá? Paga 0. E ela tem isenção total. Tem isenção total. A escola pública, a prefeitura, todo professor, todo funcionário, todo mundo que está ali, é 20%. E 100% das pessoas são atendidos pelo setor público. Então, essa disparidade que acontece, eu não estou falando que não deva ter. Ninguém está citando contra esse tipo de coisa, mas existe uma latente desigualdade. Sem dúvida. E aí teve um movimento que começou lá na Bahia. Esse movimento começou na Bahia porque a maior parte
dos municípios de regime próprio da Previdência estão na Bahia. São pouquíssimas cidades de regime geral, desculpa. São pouquíssimas cidades na Bahia que tem regime próprio. Né? Quase nenhum tem regime próprio na Bahia. Então todo mundo está no INSS, praticamente, pagando 22% lá e mais 8% de fundo de garantia. Né? Então é 30% da folha de pagamento. Tá? Muitos estão endividados, enfim, uma série de coisas. É um problema clássico lá na Bahia. Então, o movimento municipalista baiano, ele começou essa articulação para equivaler nas cidades menores, tá? Equivaler àquele mesmo benefício que tem o Simples Nacional, porque as pequenas e médias empresas têm uma redução da contribuição patronal. Por isso que chegou a esses 156 mil, porque foi uma média, 156 mil habitantes, porque foi o cálculo. Por que chegou a 156 mil habitantes? É uma equiparação aos benefícios dados a pequenas e médias empresas, então vamos dar benefícios iguais às pequenas e médias cidades. Tá? Foi nesse sentido. Muito bem. Isso foi aprovado no Congresso Nacional, com esse argumento que é lógico que eu estou usando, e o governo vetou. Por quê? Por uma questão técnica, e aí a gente tem que reconhecer, né, porque toda renúncia você precisa ter uma compensação, entendeu? O governo vetou e o Congresso derrubou o veto. O governo judicializou, né, e obteve uma liminar, ou seja, no dia 20 de maio a gente era para pagar os 20% e voltar tal. Mas aí aconteceu o seguinte: houve um acordo no setor privado, mas não houve acordo no setor público. E aí houve uma pressão das entidades, uma pressão dos municípios, realmente a iminência da marcha dos prefeitos, né? O governo sentiu o pulso que poderia perder a mão, né? Você tem hoje aqui em Brasília quase 3 mil prefeitos. Juntando vice-prefeitos, vereadores e tal, a gente tem aí em torno de 10 mil pessoas aqui. Quer dizer, se não houvesse uma sinalização nesse sentido, né, poderia ter um efeito negativo ao governo. E aí, né, o governo entendeu por bem pedir uma suspensão dessa liminar. Ele havia pedido a liminar, ele pediu uma suspensão da liminar por 60 dias para a gente possa negociar. E aí você tem várias pautas que estão na mesa. Tá? Essa foi importante porque essa medida já garantiu que voltou a contribuição, quer dizer, baixou a contribuição para os municípios. Quer dizer, isso agora, claro, vai depender de um debate para chegar numa proposta que seja compatível, né? Mas enquanto isso vale o que foi aprovado e foi uma conquista para os municípios. Né? E ontem o presidente Lula, na abertura da marcha, ele anunciou, né, que esses 8% valem por esse ano. Isso. Então, esse ano os municípios vão pagar 8% da contribuição patronal. Tá? E aí a discussão a ABM tem uma tese que é a variação por receita corrente líquida, né? E é uma variação por população. Né? A CNM tem já uma tese que seria 8%, 10%, 12%, 14%. Também, o que a gente coincide as entidades é que tem que valer para todos os municípios. Mesmo que os municípios maiores, uma grande parte está no regime próprio, mas você tem aqueles contratados temporários, tem o pessoal que é comissionado, que é por regime geral. Tá? Então, existe esse entendimento, né, de que tem que valer para todos os municípios. Isso está consensuado, o próprio governo concorda com isso. Né? E agora a discussão nesse aspecto está... Esse ano é 8%, está consensuado nesse sentido. Para os anos seguintes, como é que vai ser? Vai ser 10, 12, 14, vai ser... Enfim, essa discussão que o estado da arte
tá nesse sentido. Mas é assim, que é uma grande conquista, você pautar isso para os municípios é muito importante. Há um movimento do Senado, e ontem o presidente Lula acabou anunciando o apoio a esse movimento, em 2 assuntos que são, na verdade são 3 assuntos que são importantíssimos. Porque nós estamos falando de dinheiro na veia, redução da contribuição previdenciária. Sim. Mas nós temos 2.400 municípios que estão no regime próprio, que estão sendo pouco beneficiados em relação a isso. Tá? Então, para esses municípios, quem tem o regime próprio, tem a PEC 66, que está tramitando no Senado, que tem agora o apoio, parte dela apoio da Câmara, do governo, que ela estabelece algumas coisas importantes. A primeira delas é o fato de que a possibilidade de securitização da dívida, né, de você poder vender o seu estoque de dívida. Poder vender seu estoque de dívida, de você... porque o problema dos municípios é o cálculo atuarial. Então, você usar outras ferramentas para melhorar seu cálculo atuarial e não ter que... Tem município que está despendendo aí 30 e poucos % de contribuição, né, porque ficou um passivo lá no passado. Tá? Além disso, isso eu acho importantíssimo, foi uma falha na reforma da Previdência. Nós tivemos várias reformas da Previdência. A reforma da Previdência foi feita em 2003. Tudo que foi mudado automaticamente valeu para os estados e para os municípios. Essa última reforma da Previdência, que foi feita no governo Bolsonaro, ela jogou para a discussão das assembleias legislativas e câmaras municipais o pepino. E aí vocês sabem que é difícil um vereador aprovar mudanças da reforma da Previdência, né, com o servidor ali, que é amigo dele, né, na frente. Você tem muitos vereadores que são servidores também. Né? Então, ainda não se fez o ajuste necessário na maior parte dos estados brasileiros e grande parte dos municípios brasileiros, o ajuste necessário que você pode discutir a forma, mas a questão previdenciária no país, ela precisa se adequar à nova realidade demográfica que a gente vive. Você faz um cálculo para uma pessoa que começava a trabalhar aos 18 anos e com 50 anos estava aposentada, 53 anos, e que vivia até 60, 63, 65 anos. Tá? Hoje, essa pessoa que vivia a média 63, 65 anos, ela já está nos 78 anos. Tá? É uma questão demográfica. Com a tendência de aumentar, né? Com a tendência de sempre aumentar. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Melhor, né? Vivendo mais. Só que assim, não tem mais lógica você se aposentar tão cedo. E eu falo isso com dor no coração, porque eu fui um dos grandes atingidos. Eu era para já estar aposentado, eu tenho 53 anos, eu vou aposentar lá com 64, 65 anos, quase. Tá? Não tem mais lógica eu me aposentar aos 53 anos. Não havia mais lógica. Não tem como. Né? Mas viu, Dinan, eu sei, essas medidas todas aí... Tá, só para complementar. Essa PEC, ela corrige isso. Então, todas as mudanças que aconteceram na reforma da Previdência, automaticamente vale para os estados e municípios. Vale para os estados e municípios. Isso é muito bom. Né? Até por conta disso que você falou. Eu sei que assim, é um assunto... A gente tem um tempo aqui no nosso podcast, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a gente deu um avanço nessa questão, né? E agora é continuar debatendo isso lá no Conselho da Federação, que as 3 entidades estão lá com representação, tem uma Câmara Técnica exclusiva que está discutindo essa questão, né? E a ABM, né, vai dialogar com isso da melhor forma para garantir essas conquistas para os municípios, porque, como você bem disse, quer dizer, os municípios, nós que prestamos serviço, temos que ter esse tratamento
diferenciado. Né? E essa PEC 66, ela tem também um dispositivo um outro fator importantíssimo, que são os precatórios. Tá? Pois é. E hoje, para você fazer um planejamento, eu vejo lá na prefeitura, lá, né? Você tem uma indústria de processos trabalhistos, né? Então tem o advogado que fica lá vendo qualquer vírgula e faz a cooptação de todos os funcionários para entrar, para ganhar aquela vírgula. É verdade. Né? Então é uma indústria, todos os municípios têm essa indústria de processos trabalhistas, e o camarada fica com 30%, o servidor não percebe que isso é tirado. Opa, vou ganhar lá, daqui a 5 anos eu ganho lá 10 mil reais. Tá? Eu ganho 10 mil, só que o camarada ganha, ele fica com 5 mil, e a prefeitura ela perde 30 mil, né? Porque ela tem que fazer a contribuição previdenciária daquilo. E esses 30 mil saem da onde? Daquilo que poderia ser dado um aumento aos servidores, melhoria aos servidores e à população em geral. Então, todo mundo perde nessa questão. E assim, eu vejo, tem ano que você tem lá 4 milhões de precatório, tem ano que você tem 8, tem ano que você tem 12, tem ano que você tem 1. Como é que você faz um planejamento de plurianual se você não sabe? Você não tem essa... Então, essa PEC 66, ela coloca também o estabelecimento de um percentual que é de comprometimento. Quer dizer, você atinge lá 2%, só é 2%. Aquele precatório fica para o ano seguinte. Vai de 2% a 4%. Então, você vai poder administrar o seu com certeza, com certeza. Sem ter esses então impactos, dá uma previsibilidade, e de um certo aspecto acaba inibindo também essa cultura de que a viúva tem que pagar tudo. Tudo, é verdade. Né? Então, essa cultura aqui que vamos entrar contra a prefeitura e tudo mais, tal, é um negócio... tem que também, porque a gente sabe todo o interesse que existe, né, nas grandes bancas de advogados, essas coisas, tudo, da própria OAB em relação a essa questão aí dos precatórios, que é um problema. E muitas vezes tem muitas situações de extrema injustiça em relação a isso aí. Né? Mas, Adnan, a gente já chegou no tempo aqui do nosso podcast, né? Eu queria agradecer você por essa participação. Nós vamos ter outros momentos, né, da sua presença aqui, mas sem dúvida foi esclarecedora tudo isso que você deixou aqui, né, para os municípios. Então fica aí para os seus agradecimentos finais. Eu queria agradecer, pedir desculpas, porque o professor fala muito. Fala você muito, quer... né? Nossa, explica, né? Tem que explica, aí vai, aquela coisa, né? A vida da gente ser professor, mas agradecer, Gilmar, agradecer a todos vocês aí de ter aí, tá assistindo aí esse podcast, e agradecer essa entidade maravilhosa aí que é a ABM e toda a equipe. Muito obrigado.